Que bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? E saudades, né? E passamos esse tempo muito corridos, bastante corridos. E vamos embora agora na terça-feira. Mas não, a gente não pode deixar de ir lá, né? Precisamos de qualquer jeito ver os irmãos. Então, queremos partilhar um pouco da nossa experiência lá, dos últimos acontecimentos. Deus tem sido bom, tem nos livrado do mal, tem nos ajudado, né, a ser fortalecidos, tem nos dado saúde, né, e tem nos restaurado nos embates que a gente tem. As guerras, irmãos, são assim. A gente, quando você entra numa batalha, você é alvo, sempre, né? É impossível você entrar numa guerra sem ser alvo, no que se refere às lutas espirituais. Mas o Senhor vai nos livrando, vai nos protegendo, vai nos ajudando, e as coisas que porventura possam nos atingir, Ele sempre tem alguma solução. Então depois a gente partilha com mais detalhes sobre o assunto que Deus está fazendo em nossas vidas. A Inês vai falar sobre a escola, atualizar vocês dos assuntos da escola, que muitos já conhecem, né? E depois vamos meditar um pouco mais na palavra. Amém, queridos, tudo bem? Eu estou muito animada. Eu já estou até com calor, vou até tirar esse casaco. Eu vou cumprimentar vocês como a gente cumprimenta o povo lá em Angola, tá? Bom dia. Bom dia. Nossa, que fraco. Bom dia. Bom dia. Ah, tá fraco ainda. Bom dia. Bom dia. Deu para ouvir ali na esquina. Queridos, lá em Angola é assim. Eles são muito gentis, assim, muito gentis. Então, se você encontra a pessoa no elevador e você fala assim, sabe qual é o andar, né? Ele olha para você e fala assim, boa tarde. Ou bom dia. Se você cruza com uma pessoa na rua e seu olho cruzar com o dela, você tem que cumprimentar. Você tem que falar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Em qualquer lugar que você estiver. Se eu estiver passando assim, no meu condomínio tem umas crianças que jogam futebol. Eu passo, se eu olhar para eles olharem para mim, eles me cumprimentam. Eu falo, bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe, eles falam. Então, é um povo muito cordial nessas coisas. Mas, eu tinha preparado uma palavra para falar para cá, mas o louvor mudou a minha palavra. Completamente. E eu quero dizer para vocês que Angola tem se demonstrado um lugar muito aberto para receber a palavra de Deus. Isso tem que ser falado, porque Deus se lembrou da África e as pessoas recebem a palavra de Deus lá com uma facilidade que talvez há 20 ou 30 anos a gente não vê acontecer no Brasil. É impressionante como eles querem ouvir a palavra de Deus. As crianças batem na nossa porta todos os dias pedindo oração. Pastor, está aí? Tá. Eu tô doente, eu estou com dor no estômago, eu tô ferido. Algum motivo eles têm, o Gilberto fala, vamos orar. Ele ora com as crianças o tempo inteiro. Então isso é receber a palavra de Deus. E eles são um povo que passaram por muita guerra. Há 43 anos atrás, eles eram ainda escravos de Portugal. Portugal ainda dominava Angola, como dominou o Brasil aqui. Há quantos anos nós estamos livres deles? E a gente ainda tem marcas até hoje. E eles têm marca dessa escravidão. Depois da libertação da escravidão, eles passaram por uma guerra civil que durou quase 30 anos pelo poder. Eles têm um país livre hoje há 14 anos. Imagina, completamente livre há 14 anos. Então ele está sendo construído. Mas esse período de guerra, esse período de opressão, deixou profundas marcas naquele povo. Eu não conheço outros países da África, eu só conheço Angola, então eu só posso falar por Angola. Mas eu acredito que o mesmo deve ter acontecido em muitos deles. Então a fome, a miséria, a injustiça social, é um povo que passa por injustiça social todos os dias. Nós saímos para trabalhar e a gente vê aquelas pessoas no ponto do ônibus, às vezes eles ficam ali muito tempo para esperar uma van, a qual eles chamam de táxi, é uma vanzinha que eles chamam de táxi, é o transporte público, e em quase toda Luanda é aquilo, cheio daquilo ali, e aquilo cabe o quê? 12, 15 pessoas, então eles ficam ali muito tempo. Nossos professores se esforçam para chegar no horário, porque eu pego o pé no horário, eu sou brasileira, o horário é brasileiro, então eles se esforçam, às vezes eles chegam antes para poder não chegar atrasado. Mas essa fome, essa miséria, essa
essa injustiça social, essa escravidão, essa opressão, deixou profundas marcas no coração deles. E essas marcas, de uma certa forma, têm abrido uma brecha para entrar a palavra de Deus, porque é um povo que sofre, um povo que sofreu. Mas eles têm ainda uma pureza. As crianças, mesmo os adultos, eles têm ainda uma pureza para receber a palavra de Deus. Hoje nós temos no SEDUC 485 crianças. E teria mais se nós tivéssemos sala de aula. Abriram várias escolas maiores do que o SEDUC no entorno, mas eles querem o SEDUC. As mães chegam para mim e falam: diretora, você não entendeu, meu filho vai estudar aqui. Mas eu falo: mas mãe, não tem lugar na classe. Posso ver a classe? Eu falo: tá bom, vamos lá ver a classe. Cabe uma carteira ali. Eu falo: mas mãe, vai ser 30 alunos, eu quero só 28 na classe, vai comprometer a qualidade, o professor não vai olhar os caderninhos. E eu vou convencendo aquele pai: mas eu vou botar seu nome numa lista de espera. E por causa dessa lista de espera, eu tive que abrir outro primeiro ano de manhã. Estou com 2 primeiros anos de manhã, mais um à tarde, porque tinha mais 20 alunos que as mães ficavam lá na minha cola todo dia. Eu quero que meu filho estude aqui ensina, aqui a criança não sai analfabeta, porque nós temos um compromisso com a alfabetização. Entrou no SEDUC, não sai analfabeto, é uma questão de honra, não sai analfabeto. Eu tenho um método que funciona batata. Então elas querem isso. Então eu falei para o pastor Itamar, pastor, eu preciso de uma outra sala, eu tenho 20 mães que estão aqui na minha cola todo dia, eu preciso abrir uma outra classe. Então ele disse: tem uma sala livre lá? Eu falei: tem o almoxarifado. Eu tiro o almoxarifado de lá, eu vou fazer um almoxarifado lá junto do gerador e você faz a sala ali. Então demorou um mês, ele reformou a sala inteira, mandou o pedreiro. Eu falei: eu quero uma porta de vidro, porque eu quero ver tudo que está acontecendo. Ele botou a porta de vidro. E aí, no final, acabou virando a porta de vidro da biblioteca, ainda fez a biblioteca, e na outra sala ainda fez a primeira classe, que a gente chama lá de primeira classe, aqui é primeiro ano. E estou com 18 alunos naquela sala, só cabe a professora, os 18 alunos e o ar-condicionado e a mesa da professora, porque tem 20 metros, 23 metros quadrados naquela sala. Mas as crianças estão satisfeitas. Então eu disse: pastor, sabe o que isso significa? Que o ano que vem tem que ter 2 segundas, depois tem que ter 2 terceiras, depois tem 2 quartas, e assim sucessivamente. Você está duplicando a escola no período da manhã. Ele disse: não tem problema, eu me viro, pode, manda bala. Eu gosto de homem assim, manda bala, que eu faço também, eu vou mandando bala. Então, o que acontece? As crianças pedem pela devocional. Se o Gilberto faltar um dia, se ele não for na classe, dá um dia devocional, eles vão bater na minha porta. Hoje vai ter devocional? Alunos grandes da 8ª classe, vai ter devocional? Vai ter devocional? Vai. A gente está esperando, Eles esperam pela devocional com o pastor. Nós saímos com o carro na rua, as crianças vão correndo atrás do carro. Pastore, 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 padre, padre, pastore. Chamam de padre, chamam de pastore. Crianças da rua que frequentam a igreja no domingo. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando eles pedem oração, eles estão feridos, eles estão doentes. E muitas heranças deixaram uma marca na medicina, deixaram uma marca na alimentação, no pensamento. Então, a medicina está permeada da feitiçaria, o pensamento está permeado com a feitiçaria. A mulher vai ter um parto, tem vários rituais que ela faz, porque vem da feitiçaria. Então, o que acontece? Essa feitiçaria está tão impregnada na forma de pensar, assim como o jeitinho brasileiro está impregnado aqui na forma de pensar do brasileiro, que é uma coisa horrorosa, acontece lá também. Então, ele está doente, ele vai para um soba. Ele vai para o soba, e o soba é o cara que tem o conhecimento e vai fazer aquelas mandingas todas, e ele melhora. Esse pior é que ele melhora. E tem feiticeiros lá que são muito poderosos, que matam, que tem sacrifícios com crianças, tem de todo tipo, e todo mundo sabe quem é no bairro, quem é o feiticeiro ou a feiticeira. Nós tivemos um caso lá, Tereza Magalhães, que eu mandei no WhatsApp pedindo oração por ela está bem melhor. E o pai dela, o tio dela, que moram na mesma casa, se envolveu com uma irmã de uma feiticeira. E ele falou: não se mete com essa mulher, é família complicada. Não, eu quero casar com ela, não sei o quê. E não casaram, fugiram para um outro bairro, porque a cidade é imensa. Fugiram, e eu não sei o que aconteceu. Aquela mulher morreu em casa. Então, não se sabe a morte daquela mulher. Aquela feiticeira se voltou contra aquela família, e ela está assolando aquela família. O pai da Tereza Magalhães ficou louco, o tio da Tereza Magalhães, que é o que casou com aquela mulher, ficou louco, e a família está inteira perturbada, e a menina continua na escola. Então a gente está ali abençoando ela, como pode, para que essa bênção chegue na família. O pai esteve lá com o Gilberto, para conversar com o Gilberto, o tio caía da cadeira assim, de tão endemoniado que ele estava, e as
crianças passando de pé, falou, eu não posso nem mexer com isso agora, você vai para casa, porque eu vou orar pela sua filha. É a sua filha, ela está aqui, ela está debaixo da bênção da escola. Então essa é a realidade que a gente lida lá, irmãos. E apesar de tudo, nós temos um amor por eles tão grande, um amor tão profundo, que isso aí que tem transformado a vida deles. Por exemplo, as crianças em Angola apanham na escola, tá? Apanham palmatória, tapa na cara. O que você puder imaginar, elas apanham na escola. Já tem lei contra isso no país, mas elas ainda apanham. Nas escolas portuguesas, umas 2 escolas internacionais, no SEDUC, elas não apanham. Escolas de melhor nível não apanham. Mas qualquer escola pública, qualquer. Eu entrei na sala do 5º ano, o ano passado, e o professor estava com 6 alunos de pé. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, fala para a diretora o que vocês estavam fazendo. Aliás, fala para a diretora, se vocês fizessem isso lá nas escolas onde vocês estudaram o ano passado, que era 2015, que vocês estiveram no ano passado, o que aconteceria com você? Não só os 6, mas a classe inteira respondeu, nós apanharíamos. Então, eles apanham. Então, eles oprimem a criança pelo medo. Mas não é pela consciência. Então, eu tenho conversado com eles assim. Existem 2 tipos de povo. O povo que atende pela consciência e o povo que atende pela violência. O povo que atende pela violência é aquele povo que tem que apanhar para obedecer, porque senão ele não obedece. Esse é o chamado povo escravo. Vocês não são mais escravos, vocês são um povo livre. Então vocês têm que obedecer pela consciência. A consciência é aquilo que faz você discernir o que é certo e o que é errado e optar pelo certo ou, muitas vezes, optar pelo errado. Você tem que obedecer pela sua consciência. Vocês querem voltar a apanhar? Não, diretora, nós não queremos não. Então obedeçam pela consciência. Eu espero que a consciência de vocês sempre fale mais alto do que a minha própria voz. Então, esse é o discurso que a gente tem com todos eles. E isso está mudando a forma deles reagirem, está mudando a forma deles pensarem. Então, o que acontece? O SEDUC está lá para mudar essa forma de pensamento. Eles são um povo violento. Aí eu chamo os pais, na primeira reunião do ano, eu disse, pais, a guerra já acabou, concorda? Eles, já acabou. Então falem para os seus filhos não resolverem bater na escola, porque por qualquer motivo eles batem. Então eu estava na fila assim, e o Tiago, deu um tapão aqui, que o outro saiu meio. O que foi, Tiago? Ele mentiu para mim. Então, eu tive que tirar o Tiago da fila. Todo tipo de conflito resolve na pancada. É na chapada aqui, diz que dá chapada. Dá uma chapada aqui no rosto, bate, empurra, dá bico. Qualquer coisa, eles resolvem com pancada. Então, é um trabalho constante. Se eu fosse suspender, eu suspenderia a escola inteira num dia só. Então, a gente tem que administrar aquilo e mostrar para ele, você sabe falar? Sei. Por que você não fala? Você fala assim, eu não admito que você fale assim comigo. Eu não te dou o direito de você fazer assim. Não dou o direito. Você sabe que você tem um governo interno, que a Educação por Princípios fala de ser esse governo interno. Você tem um governo interno que diz quem você é e até onde você pode ir. Você também tem um governo interno. Você tem que saber aonde você pode ir. Eu não te dou o direito de fazer isso. Se você fizer isso, eu vou falar com a direção. Eu garanto que a criança não ouviu esse discurso e ela vai ficar pensando 2 vezes antes de bater. Então, esse é um trabalho constante que a gente tem que fazer. Mas o precioso sangue de Jesus, que nós cantamos aqui, tem poder para mudar tudo isto. E a gente só está baseado no amor de Deus para fazer isso, irmãos. A educação por princípios é amor puro. A educação por princípios é uma educação que transforma uma nação. E nós estamos fazendo isso lá. A educação por princípios ensina o estudante a discernir entre aquilo que é verdadeiro e entre aquilo que é falso. Ele tem que treinar a mente do indivíduo para discernir o que é verdadeiro e o que é falso, o que é certo e o que é errado. Da violência para a paz, da ignorância para o conhecimento e do anonimato para o chamado. Aliás, o chamado tem falado tão forte com a gente. Gente, o chamado de Deus é uma coisa maravilhosa, porque Ele define a sua identidade. E eu tenho certeza que assim como cada criança daquela escola, cada pessoa daquela equipe tem um chamado de Deus, eles falam mesmo, trabalhar no SEDUC não é vocação, é chamado forte. Então, eles largam tudo para estudar no SEDUC. Eles vêm de regiões distantes da cidade para trabalhar no SEDUC. E agora o SEDUC está atraindo crianças de bairros bem distantes,
Eu tive 2 famílias que moram em Barranca-Mama e outro lá no 11 de novembro, longe. E eu disse, mas eu não tenho transporte público para aquela região. Não se preocupe, diretora, meu filho vai chegar até aqui. Estamos com 2 famílias que estão vindo de longe, que poderiam estudar em escolas bem caras, aliás. O pastor Aguinaldo podia estudar, já estudei em 3 escolas. Está lá, os 2 filhos dele estão satisfeitos. Por quê? Porque não apanham, porque recebem uma educação de qualidade. O que acontece? A gente atende população pobre com uma educação de nível bom. Então, isso está chamando a atenção muito, muito mesmo. E a gente está querendo fazer isso muito mais. Esse chamado, queridos, está sobre cada um de vocês. Não existe uma pessoa na terra que não tenha um chamado. Não existe nenhum vagabundo na rua bêbado que não tenha um chamado. Qualquer pessoa tem um chamado, seja para servir no reino, seja para servir no sacerdote, como sacerdote. Uns chamados para o reino, outros são chamados para servir como sacerdotes. Mas todos nós temos um chamado. Você tem um objetivo de vida, você tem uma razão para o qual você nasceu. E eu digo, se você não encontrar esse chamado, quando você chegar nos 70 anos, você olhar para trás e falar, não fiz o que eu tinha que fazer na vida. Descubra o seu chamado já. Procure de Deus qual é o chamado da sua vida, porque isso vai definir o que você tem que fazer e vai te economizar um tempo enorme fazendo o que não devia fazer. Tá? Eu tenho certeza que a gente está no chamado certo. Tenho certeza que a gente está no chamado certo. Então, por exemplo, a educação cristã ela já está se espalhando por Angola. Nós já temos em Lubango a creche Criança Feliz, que funciona com educação por princípios. Já temos em Benguela, que é outra província, são estados que eles têm lá, que já tem gente treinada, que já está abrindo trabalhos lá. E em julho eu estarei aqui, porque nós pretendemos fazer uma sede da Associação de Escolas lá em Luanda. Já tem em Moçambique, vamos fazer em Luanda. Em julho estarei aqui para o workshop da ESEP. Para quem não sabe, a ESEP é a Associação de Escolas de Educação por Princípios. É uma associação que tem 28 anos aqui no Brasil e que é uma associação de fomento das escolas cristãs de educação por princípios. A instituição que mais entende desse assunto no Brasil, tá? E nós queremos fazer um conselho de professores, vamos formar cursos no SEDUC, o SEDUC vai se tornar um polo de atração, e vão vir pessoas, professores de Angola inteira, uma vez por mês, para ter aulas lá. E depois de 1 ano, nós vamos formar uma sede da ESEP em Benguela, vamos tomar as decisões lá, vamos fazer nossos workshops lá, vamos fazer uma pequena sede da ESEP lá. Isso é um avanço muito grande, porque daquele ponto de apoio, nós podemos abrir quantas escolas estiverem disponíveis para abrir. Ok? Então, vamos ver. Nós temos hoje uma equipe de 45 pessoas na equipe, trabalhando entre professores auxiliares, professor substituto. Nós temos 20 classes de aula, 20 salas de aula funcionando, desde a educação infantil até a 8ª classe, que é o 8º ano. Ano que vem vamos ter 9º, vamos parar no 9º, não vamos para o ensino médio. Mas eu estou convencida de que Deus não despreza ninguém, que Deus não se esquece de ninguém. Ele não se esquece de absolutamente ninguém. E você é esse ninguém, eu sou esse ninguém. Você tem um chamado e Deus vai fazer cumprir esse chamado na sua vida, seja urbano, seja em missões, seja no seu trabalho. Aonde você estiver, você vai cumprir a vontade de Deus. Um dia nós estaremos todos juntos, não é? Um dia estaremos todos lá. Né? E vamos esquecer os trabalhos de outrora e vamos só curtir o Senhor Jesus. Vamos ter uma eternidade inteira para conhecê-lo, uma eternidade inteira para conhecer a infinidade que é Deus, e isso vai definir o seu destino. Então, um dia nós vamos voltar para casa. A minha casa não é aqui, a minha casa não é Angola. Eu já nem sei mais onde é a minha casa. Eu estou tão descasada nesse sentido que eu já nem sei mais onde eu moro. O Gilberto falou assim, precisa limpar lá fora, você não assumiu a casa. Eu falei, mas também eu saio todo dia. Então lá em Angola eu estou pensando nas minhas plantas, eu chego lá, tem salada aqui, tem salada de lá. Está uma confusão na minha cabeça louca. Mas um dia eu sei que nós vamos para casa. E esse sangue de Jesus é que vai nos levar para lá. Se você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, você vai chegar lá. Se você não tem, você não vai chegar lá, infelizmente. Esse amor, essa educação tem sido derramada sobre aquele povo. Eu tenho 3 grupos de discipulado. Eu que nunca formei grupo de discipulado lá, eles vão bater na minha porta pedindo para discipular. Então, eu tenho 3 grupos de discipulado. Um grupo, eu dou inglês, jepinho, bordado em ponto cruz e crochê. São 9 meninas que eu estou com elas desde 2015.
O outro grupo, as mães vieram, diretoras têm que formar um grupo de meninos, porque as suas meninas estão mudando bastante, se tornaram centradas, boas alunas, meu filho, não sei o quê, as mães. Eu falei, mas eu não posso ter um grupo de meninos, pede o pastor Gilberto fazer o grupo dele de meninos, não sou eu que tenho que fazer, mas ele não se animou muito, então eu fiz um grupo misto, 5 meninos, 5 meninas, jepinho, bordado, ponto cruz, inglês e crochê. E os meninos lá não tem preconceito nenhum, eles querem aprender bordado, querem aprender ponto cruz, querem aprender crochê, para eles tudo bem, eu levo todo ano, eu venho aqui e levo agulhas de crochê para eles poderem fazer lá. Então, eu tenho esse grupo, tenho esses 2 grupos, depois uma virou para mim e falou, diretora, eu estou meio mal, tenho 6 meses que eu nem consigo ler a Bíblia. Falei, vem para cá, vamos fazer um grupo só nós 2. Não, mas a Lutonade, é uma outra menina, também está precisando. Traz a Lutonade também. Fizemos a primeira reunião, mas a Francisca também quer, então veio a Francisca. Então, daqui a pouco eu estou com outro grupo, estou usando uma vida com propósitos. Para cada grupo eu vou usando um material. O importante é nós estarmos com eles. O importante é você gastar esse tempo com eles. E eu fiz uma pesquisa, eu gravei no meu WhatsApp, as meninas, eu falei, o que o Jepinho, o que esse tempo que a gente andou junto fez na sua vida? Então elas disseram coisas que me constrangeram. Elas disseram, diretora, eu era malandrinha. O que é malandrinha? Eu gostava de coisas de sexo, mas depois que eu comecei a andar contigo, eu parei com tudo. Hoje eu não faço mais nada. A outra falava, a mentira lá, gente, é uma coisa assim comum, muito comumente, até sem precisar. Então, eu estou falando com elas há 1 ano e meio que eu estou falando, gente, nós somos pela verdade, tem que parar de mentir, porque eu sabia que a mentira é uma coisa comum naquele bairro, talvez até no país, vamos falar a verdade. Então, agora elas estão confessando as suas mentiras, e estão falando, eu estou falando a verdade, diretora, eu senti uma vontade, meu pai falou, você fez assim, eu fiquei com vontade de inventar uma história, aí eu falei, não vou falar não fiz. Simplesmente não fez. Então, elas estão tendo essa experiência da transformação, da sua forma de pensar, de não mentir, de falar a verdade, pela pureza. Nós temos falado sobre a pureza. Meu Deus, a pureza é uma coisa tão básica. Pela pureza, tem que ser puro. O cristão tem que ser puro. Ele precisa ser puro. Você que é cristão, tem a idade que tiver, você tem que jogar toda a sujeira fora. E a sua mente tem que ser pura. Você tem que pensar naquilo que é puro, que é bom, que é agradável, que agrada a Deus, que é de bom louvor, como diz a palavra de Deus. Então, eu estou com esses 3 grupinhos, estou tendo uma experiência boa. Elas falam, me adota, me leva para sua casa. Nós queremos conhecer sua casa, nós queremos ir na sua casa. E é uma coisa para ir na nossa casa, e a gente leva alguns lá, mas não dá para levar todo mundo, né? Porque o grupo é grande. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é que a educação vale a pena. E mais, a educação de crianças e adolescentes. Gilberto vai falar mais sobre isso. Nós somos já, daqui a 30 anos, não seremos um país jovem. Os brasileiros não querem mais ter filho. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter filho. Vamos ter filho. Falei isso na Vila Mariana, deu um rebuliço assim, eu não conseguia tomar a palavra de novo. Cada família tem que ter pelo menos 3 filhos, gente. 2 filhos é só para manter, 1,8 para manter a cultura. Se você tem 2, você só mantém a cultura. Aí sabe o que acontece? Os árabes vêm para cá, os muçulmanos vêm para cá e tem 6, 7 filhos. Daqui a 30 anos, quem vai tomar o poder? Eles mesmos. Eles vão educar os filhos nas melhores universidades para se tornarem liderança. A Igreja de Cristo tem que se preocupar em evangelizar crianças e adolescentes e formar liderança. Moisés, quando chamou o povo que saiu do Egito e que deu aquela palavra, falou assim, essa palavra de Deus aqui, é para se cumprir nos vossos filhos. Essa palavra é para nós hoje aqui. Vai se cumprir nos vossos filhos. E os filhos que estão aqui, tomem posse. A palavra de Deus está com vocês. É vocês que vão tocar a igreja para frente. É vocês que vão para os campos missionários. É vocês que vão transformar o mundo. Jesus com 12 transformou o mundo. Nós somos muito mais que 12 aqui. Não podemos transformar a África inteira, gente? Podemos ou não? Ai, meu Deus, que desânimo. Vamos acordar? Meu Deus, você quer que eu pule aqui? Não é possível. Vocês têm que acordar. A palavra de Deus está disponível, ela é simples, muito simples para ser pregada. E as pessoas querem ouvir a palavra. Vocês aí, que tem chamado missionário, Deus está reavivando o chamado missionário no coração de vocês. Esse chamado vai se cumprir em algum dia, quando você estiver prontinho. Eu esperei 25 anos para ser mandado para atender um chamado relevante na minha vida. Até pensei que Deus tinha se esquecido de mim, mas Ele não se esqueceu. E Deus não vai se esquecer de você. Ele
Ele vai fazer na sua vida a mesma coisa, com a mesma intensidade, com a mesma alegria, com a mesma força, com o mesmo poder. Jovem, quem é jovem aqui? Levanta a mão. Olha só, quantos jovens Deus tem para enviar. Olha, Deus. Gente, eu ficaria aqui o dia inteiro falando, mas eu não posso. O que eu quero dizer para vocês é que o trabalho em Angola está valendo a pena. Nós não sabemos ainda quanto tempo vamos ficar lá. Nosso projeto era de 2 a 5 anos, já estamos no 3º ano, né? Já estamos na metade do 3º ano. Então, Deus é que sabe o que nós vamos fazer com a nossa vida, e Ele sabe que Ele pode mandar a gente para onde for que a gente vai. Então, essa disposição tem que estar no seu coração a qualquer momento, porque seja na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, no seu grupo de estudo, aonde você estiver, você tem que ter essa força, você tem que ter essa alegria, você tem que ter esse poder. É o poder de Deus que está sobre você, amém? Igreja de Deus, o poder está sobre vocês? O poder de Deus está sobre vocês? Amém, que esteja mesmo para transformar. A igreja de Cristo tem que ser transformadora e tem que investir nas crianças e nos adolescentes, porque eles serão a geração do futuro. Quem é criança e adolescente aqui, toma isso para vocês, porque vocês serão os grandes transformadores da terra, amém? Deus abençoe vocês, obrigada. Que bom, queridos. Uma coisa que ficou forte para nós lá é a percepção de que se esperamos algo para o amanhã, nós temos que investir não deixar de investir nas crianças. Por quê? Por exemplo, recentemente nós vimos um artigo sobre as igrejas em Portugal, né? Em Portugal, o número de igrejas cristãs está diminuindo gravemente. Desde o ano 2000, que há uma queda de igrejas constante, igrejas evangélicas em Portugal. Aí foram pesquisar, os pastores foram pesquisar por que em Portugal está decaindo as igrejas, né? As igrejas estão decaindo por quê? 3 razões foram descobertas. A primeira é que existe pela crise, pelos os valores altos, situação econômica, existe uma concentração das igrejas. Se igrejas tinham várias congregações numa cidade, elas resolveram juntar todas e se reunirem num lugar só. Então fecharam várias congregações e várias igrejas em alguns lugares para poder se reunir num lugar só. Às vezes o número lá das igrejas não é um número grande de pessoas, de participantes. Então houve uma diminuição por esta razão. Segunda razão, a imigração. O português acaba não tendo emprego no seu país, vai trabalhar em outro lugar, vai trabalhar em outro país, na comunidade europeia. Então tem uma comunidade grande de portugueses, né, na França, outros vão para a Alemanha e tudo mais, então se espalham, os evangélicos, os cristãos acabam indo também. E a terceira razão, mais preocupante, é o que eles chamam de fosso geracional. O que é isso? A criança que cresce na igreja, quando chega com um adolescente de 17 anos, 18 anos, acaba saindo da igreja. E por que razão saem da igreja? Porque o foco da liderança da igreja está nos mais velhos, desde 45 anos em média. Por quê? Porque são aqueles que estão estáveis, têm mais estabilidade financeira, são aqueles que contribuem e mantêm a igreja. E o jovem não. Então a liderança da igreja acaba não focando na criança e no adolescente. E essa criança e adolescente cresce e não se interessa depois pela continuidade na igreja. Qual é a solução para a igreja em Portugal? Evangelização de crianças. Nós sabemos que a maioria das pessoas, eu já acho que falei isso aqui o ano passado, existe mais 80% daqueles que são convertidos, em termos de números gerais, se converteram entre 4 e 14 anos.
São aqueles que receberam a palavra de Deus entre 4 e 14 anos. Então são aqueles que são convertidos. E uma pesquisa um pouco mais profunda diz que aqueles missionários que vão mais distantes de sua terra natal, que está mais disposto a ir mais longe em outras culturas, 70% desses missionários se converteram entre 4 e 14 anos. Então essa faixa de idade é a idade que precisa receber a palavra de Deus. Se nós queremos ter uma geração que seja impactante na sociedade, seja onde quer que estejamos, precisamos sempre semear entre 4 e 14 anos. Então veja que para semear com 4 anos é preciso que os pais influenciem seus filhos. Não é só a igreja. Não deixar isso a cargo da igreja. Os pais devem evangelizar os seus filhos. Os pais devem trazer a palavra de Deus para o coração dos seus filhos, desde a sua primeira infância. Então, queridos, isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Quando nós começamos o trabalho, veja só, essa aqui é uma escola de educação por princípios bíblicos, uma escola cristã. Hoje nós já temos 485 crianças na escola, quase 500 crianças já inscritas, de manhã e de tarde, nos dois períodos. Aí, como nós tínhamos esse trabalho, nós resolvemos abrir uma igreja de crianças. O pastor falou assim: eu quero que abra uma igreja na escola, hein? Vocês estão lá para abrir uma igreja na escola. Nós fomos lá e falamos: bom, vamos abrir a igreja de crianças, certo? Chamamos as crianças e vêm as crianças da escola e as crianças do bairro. Então, aos domingos de manhã, 10 horas da manhã, como aqui, a gente está fazendo um pouco mais cedo agora, temos nosso cultinho. Chegamos a ter lá até 350 crianças. Em média agora temos em torno de 200. Mas chegamos a ter 350. E para isso você precisa ter uma equipe grande, para atender. Depois, mas temos que alcançar os pais. Vamos abrir a escola para os pais. Aí fizemos um esforço e tal. Nós abrimos a igreja de crianças em agosto de 2015. Vamos abrir a igreja para os adultos, vamos. Abrimos a igreja dos adultos em março de 2016, pensando em alcançar os pais. Os pais não vêm. Onde tem trabalho que é só para criança, eles não vêm. Ou, se não tiver uma igreja que tenha paredes, placa na porta, cara de igreja, eles não vêm. E aí na nossa igreja, vocês viram, aqui é o pátio da escola. Então, não tem cara de igreja. Quem que veio? Adolescentes e jovens. Então, hoje nós temos um grupo de gente novinha, 40, 45 jovens, adolescentes, alguns poucos adultos já casados, E a maioria tendo que ser batizada, tendo que ser evangelizada desde o início. Então, nós percebemos que essa é a área que Deus está avivando dentro de Angola. Por quê? Porque a próxima geração é a geração que vai assumir as posições na sociedade. É a geração que vai tocar o coração das pessoas. Então, vai haver um exército de servos e servas de Deus preparados para isso. Então, irmãos, tenham isso em mente. Todos os lugares que estão mais carentes, a Europa está decaindo o número de cristãos, vive uma era pós-cristã. As pessoas em descrédito para com a palavra de Deus. E, por outro lado, a África, em poucas décadas, acho que 2 décadas no máximo, está cotada para ser o continente de maior número de cristãos do mundo. Mais do que a América Latina, mais do que Estados Unidos, mais do que a Europa. O Evangelho está se espalhando com grande força na África. E o Senhor está levantando um povo de fé e de que depende dele ali. Amém, irmãos? Quero agradecer à igreja que participa disso. Essa igreja nos apoia. A nossa assistência médica é bancada pela igreja aqui, o que tem sido uma grande bênção.
Uma coisa que nós percebemos também, nós fomos daqui para lá, preparados com PowerPoints, um monte eu fiquei 12 anos no CRE, fazendo devocionais. Aqui temos ex-alunos já, e que sabem como preparei ex-alunos ali, então, tudo preparado. Eu falei, vou levar meus PowerPoints para lá, vou pregar o evangelho, maravilha. Quando chega lá, o lugar aberto desse, a projeção não aparece, a imagem que eu queria não dá para ver. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora, E aí toca arrumar algum jeito, tal. Lembramos do nosso flanelógrafo gigante, que nós tínhamos aqui, nunca tinha usado, nesse volume, levamos para lá. Irmãos, é aquele que aparece aqui, tem algum lugar aí, aparece um flanelógrafo atrás, que ele era gigante para nós, mas chega lá com 200 crianças, fica pequenininho, mas dá para ver de longe, porque é bem colorido, as imagens são maiores, Então voltamos às raízes, mas nem sempre dá para usar nem o flanelógrafo. Recentemente, agora tem acabado muito a energia lá na escola, e não dá para juntar 2 classes, 3 no lugar de culto, e não ter som, não ter violão elétrico, tudo, então fica difícil a gente. Então eu falei, eu vou fazer nas classes. O que eu vou fazer nas classes? Não vou ficar montando nada para projetar na classe, fica difícil. E agora, como é que nós vamos fazer? E o Senhor tem dado graça. Recentemente, ao último devocional, eu fui nas classes, e quando eu cheguei lá, eu falei, bom, eu tenho que contar a história da moeda na boca do peixe, onde o Pedro defendeu Jesus. O camarada chegou e falou, teu mestre não paga o imposto, teu mestre paga imposto? Porque a maioria dos judeus, os líderes judeus, não gostava de pagar imposto para os romanos, Então eles demoravam muito, só pagava quando tinha que ser obrigatório mesmo. E alguém chegou para o Pedro e falou, o teu mestre também, deve ser igual aos outros. Aí o Pedro defendeu, não, meu mestre é justo, meu mestre é reto, ele paga assim, você está pensando o quê e tal. Defendeu Jesus e foi para casa. Quando chegou lá, Jesus estava lá e falou, Pedro, de quem o rei cobra o imposto? Dos filhos ou dos estranhos, dos estrangeiros? Eu falei, dos estranhos, os filhos não pagam imposto. Aí Jesus falou, tá bom, mas para não escandalizá-los, vai lá, vai no mar, pesca, vai com o anzol, pega o peixe, dentro do peixe que você pescar, na boca dele vai ter uma moeda, você vai pagar o imposto, meu e seu. Jesus não tinha pago o imposto. Ele defendeu Jesus, mas Jesus não tinha pago também, nem ele tinha pago, E Jesus deu um jeito, porque Jesus se preocupa até com o teu imposto. Jesus não quer escandalizar ninguém, e Ele também não quer que a gente escandalize ninguém. Não quis que Pedro escandalizasse ninguém. Vai lá, você vai conseguir o imposto pescando. E ele foi, e eu contei essa história. Então eu peguei lá, falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Peguei, achei um EVA, aquele tecido assim, grande, parece um plástico, um tapete. Isso aqui dá para desenhar um peixe. Fui lá, desenhei um peixão bem grande, E cortei, fiz as guerras, grampeei. Não tenho como projetar, eu vou fazer o meu peixe. Fiz um peixão enorme, assim, comprido. Enrolei, coloquei num saco plástico, pus um pedaço de pau, o gancho, fiz um ganchinho na boca do peixão, enrolado, pus dentro de um saco para ninguém ver, saco plástico, e levei para cada classe. Ia lá, punha madeirinha, contava a história, aí falei, agora o Pedro entrou no barquinho, porque ele falou, Jesus mandou eu pescar. Aí foi lá, e ficou no barquinho. Você está ouvindo a água? Aí eu mexia assim, o saquinho plástico fazia shh, 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 shh. As crianças, estou ouvindo, tá. Olha o barulho da água, tchá. Aí olha a ondinha, olha a ondona. As crianças vibram, irmãos. Puxou, o peixe puxou. Aí puxei, saiu aquele peixão enorme, assim, amarelo, assim. Falei, puxa, isso aqui é melhor do que PowerPoint. Aí puxei, olha só, esse criança. Aí ele lembrou, Jesus mandou pegar eu tinha aqui uma moeda eu fiz uma moeda de madeira grande assim, pus um cifrão bem grande aqui, pus no meu bolso. Aí peguei o peixe, Jesus mandou abrir a boca do peixe, eu peguei, pus o peixe aqui, puxei a moeda, olha, aí todo mundo,
né? Ele tirou do bolso. Não, ele tirou não sei de onde, tal, não. Falou, Jesus mandou, e o Pedro tirou, deu para pagar os dois impostos. Puxa, irmão, eu falei, olha só, que coisa simples, né? Com coisas simples você pode levar a palavra de Deus para um coração de uma criança. Você não precisa de 1000 coisas. Eu falei, acabou aquela preocupação eletrônica, não tem energia, conte a história, conta direto a Bíblia, leva a palavra de Deus. As crianças nunca mais vão esquecer aquilo. Nós esquecemos, elas não. E se você contar 2 vezes a mesma história, elas gostam mais ainda. Então, irmãos, para encerrar, eu queria meditar na palavra de Deus, lembrar cada um dos irmãos, que nós, irmãos, somos peregrinos aqui. O peregrino é aquele que viaja por terras distantes. Aí você vai falar, não, então missionário é o peregrino, você é peregrino, eu sou peregrino. Não, espera, veja o que a Bíblia diz a respeito. O peregrino é aquele que percorre viajando. Peregrino, as definições dizem que é o estrangeiro, é o estranho, é aquele que está passando por um lugar. Então a gente vê hoje pessoas, né, que querem fazer a peregrinação, né? O Islã exige pelo menos uma vez na vida uma peregrinação a Meca. Outros cristãos acham que deve peregrinar até Santiago de Compostela. Outros querem fazer a peregrinação a Israel. Eu quero viajar por isso. Mas o que a Bíblia diz a respeito? Gênesis 47, no verso 9. Olha só que interessante. E Jacó disse a Faraó, Gênesis 47, verso 9: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. O que ele está chamando de peregrinação? O tempo de vida. Biblicamente, peregrino é aquele que tem a sua vida. A nossa vida é uma peregrinação. Ele falou, eu tenho 130 anos, são os anos das minhas peregrinações. O ano da minha vida o tempo de minha vida é o tempo da minha peregrinação. Você é um peregrino, você está vivendo nessa terra. Biblicamente, todo aquele que vive aqui é um peregrino, é um viajante, é alguém que está numa terra que não é sua. Ah, mas o Jacó foi um peregrino? Sim, ele foi um peregrino. Mas a Bíblia toda, por exemplo, a palavra hebraica para peregrino é estrangeiro residente. Uma tradução mais acurada diria estrangeiro residente. É alguém que mora no lugar, mas não é de lá. E isso foi muito claro nas Escrituras, quando, por exemplo, o Salmo 119, 34, também fala, a casa da minha peregrinação. Ele está falando da sua própria vida, ao corpo físico. O seu corpo físico é a casa da sua peregrinação. É o por meio do qual você está numa terra que não é sua. Se é que você pertence ao Senhor Jesus. Por quê? Porque dizem, a gente não sabe a validade disso, mas que o próprio Alexandre o Grande, quando morreu, ele fez questão que deixasse um braço solto, que o carregassem para ser sepultado, mas que o braço dele ficasse solto, e que as joias fossem caindo ao longo da passagem dele. Cada detalhe que ele deixou era para justamente dizer o seguinte: tudo que eu conquistei nessa terra não estou levando, minha mão está aberta e
solta nesse mundo, eu não vou levar nada do que eu conquistei. E ele queria ser o imperador do mundo. Então, meus irmãos, em muitas ocasiões, o nosso corpo físico nos causa desconforto. Eu percebi também que quando você é um missionário, você vai para um lugar desses carregados, né, para um embate espiritual, como tem lá, lá tudo te empurra para fora. Lá o mundo, o povo te recebe bem, eles gostam de brasileiros lá, né? E gostam do Brasil, porque é brasileiro trata bem, porque eles gostam muito do Brasil. Mas os espíritos que estão lá rejeitam a obra de Deus. Então onde você vai, você encontra rejeição, você encontra alguém, uma coisa te dizendo, você não é bem-vindo aqui. A gente sente isso quando está fora dos nossos ambientes, né? A escola é um ambiente de paz, as crianças vêm, as famílias vêm, e aí a Inês pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu vim buscar minha irmã, mas espera aí, falta 1h30 para sair. Posso ficar aqui esperando? Porque eles gostam de ficar lá dentro da escola. É um lugar de paz, a presença de Deus está lá. Mas a Inês foi comprar tomate ali no outro quarteirãozinho, a pé sozinha, sentiu um negócio estranho, voltou rápido. E a gente que sai, vai fazer alguma coisa, você percebe isso. E aquilo que você estiver enfraquecido, é lá que o inimigo vai atacar. Eu estava fisicamente enfraquecido. E precisando de médico. Precisava de um apoio médico. Estava me sentindo muito fraco, muito cansado. Comecei a sentir uma tristeza muito forte. Uma coisa que já estava fora do normal. E eu me lembrei que tempos atrás eu tinha tido isso, um médico veio, me explicou o que era, falou, você tem uma depressão leve, faça esse tratamento, isso aqui vai sumir. E eu, como sou uma pessoa macho, sabe, pra caramba, sou espiritual também, sou super espiritual. Falei, não, essa moleza, tomei uma semana o remédio, falei, já estou bom. E aí fui sem tratamento para lá, vai explodir lá, vai explodir no meio da guerra, vai explodir no meio do seu maior esforço. Você entende isso? No momento que você mais precisa de energia, as suas forças ficam piores. Aonde estiver enfraquecido, é ali que você não tem. E eu fiquei cansado fisicamente, eu não sabia o que era, não sabia, lembrei daquilo, falei, eu preciso de um tratamento. Vim aqui, fiz os exames, né? Aí detalhe, problema na tireoide, descobrimos agora, pouquinho baixo, hipotireoidismo, responde a tudo que eu estava sentindo. É só equilibrar uma glândula que todas as opressões vão embora. No sentido dos embates. Porque o diabo é covarde, meu irmão. Se você está com uma unha encravada, é ali que ele vai pisar. Conserta a unha encravada, ele vai pisar, vai doer um pouquinho, mas não vai doer tanto. Você entende isso? Eu vim aqui para isso. Vim e falei assim, eu preciso de tratamento. Vou me submeter aos tratamentos que os médicos me passaram. Eu vim, graças a Deus, assistência médica vocês bancam. Resolvemos tudo, certo? Descobri qual era a causa. Agora lá, para vocês terem ideia, estou desviando um pouquinho aqui, mas só para vocês terem ideia, o que o diabo é covarde. Lá nós temos encontro, assim como tinha aqui, os irmãos conhecem o encontro de intimidade com Cristo, né, tal. A gente passa um final de semana. Eu peguei os jovens, adolescentes que estavam na nossa igreja e falei, vocês precisam fazer um encontro agora antes de batizar. Uma outra igreja ia fazer encontro lá no Seduc mesmo, e vocês façam parte. Aí conseguimos levar 8 jovens para lá. Fizemos esforço, ajudamos. 8 jovens foram para lá. Eu não fazia parte da equipe. Quando chegou no domingo de manhã, eu fui para lá fazer o cultinho e tudo mais. Quando eu cheguei lá, o pastor que estava cuidando lá do culto, pastor, vem aqui, chega aqui, vem, corre agora aqui. O que foi? Tem uma irmãzinha sua aqui que está endemoniada, da tua igreja, dá uma mão aqui. Fomos lá, tal, uma irmãzinha estava com dificuldades, tal, e vamos levar para a sala do queima demônio. É uma outra sala, expulsar demônio. Vamos lá, tal, e ora, e repreende. Ela foi melhorando, foi saindo, e tal, e eu já suando.
cansado. Eu falei, não fiz nem os 21 dias de jejum que a equipe faz. Eu estou aqui batalhando com eles aqui, eu nem estou preparado, meu Deus. Mas, Senhor, é pela autoridade que o Senhor dá. Vai saindo, vai saindo. Quando eu olhei ao redor, irmãos, já tinham trazido umas 7 ou 8 endemoniados, já estavam ali rolando no chão. Uns vomitando, os outros querendo jogar cadeira para o outro lado. Quando eu vi, já estava, você para de fazer isso aí agora, você vai sair aí agora, sai daí agora. Eu já estava dando no grito, tirando os demônios lá, meu irmão. Suei, cansei mais ainda, tal. E eles têm a equipe, foram lá, cada um agarrou um, tal, e tal. Quando eu vi que estava tudo em ordem, eu falei, deixa eu respirar um pouco, né? Passei por um lá, tinha um lá que o irmãozinho lá chegou e falou assim, esse aqui está se fortalecendo aqui. Ele amarrou no pé dele, porque ele estava cansado também, ficou de pé. Amarrou no pé dele, falou, fica aqui. Isso, aí esse aqui está se fortalecendo porque está cheio de demônio aqui, né? Demorando para sair. E esse aqui está dizendo que nós estamos, né? Aí eu falei, deixa ele aí. Aí eu fiquei orando ali e tal. Passei um pouco, passei por ele assim, ele estava com o olho fechado. O endemoniado sentado no pé do irmão, né? Com o olho fechado. Aí eu passei aqui, ele fez assim, com o olho fechado, olhando para mim, bem fechado. Olhando para mim de olho fechado. Aí eu fui andando assim na frente e foi me acompanhando. Foi me acompanhando de olho fechado. E eu olhei, ele falou assim, está cansado, né? Está fraco. Eu falei, eu preciso devolver a palavra para ele. Eu pensei, falei, Jesus, me dá uma palavra. Lembrei de Apocalipse 2. Jesus fala assim para a igreja, eu tenho a teu favor o seguinte, ainda que fraco, você guardou a minha palavra. Eu falei, eu estou fraco, mas eu guardo a palavra. Ele já distribuiu lá. Aí eu falei, até o diabo está vendo. Bom, também não é novidade nenhuma, está todo mundo vendo que eu estou cansado, não falou novidade nenhuma. Enquanto expulsa, cada um abraçou um lá, eu peguei e saí. Quando eu saí, o pastor estava na porta. Você está sozinho aqui, nesse bairro? Eu falei, estou, a nossa igreja reúne aqui domingo. Tem a célula na terça, tem reunião de oração quinta. Você é louco, meu? Você não pode ficar sozinho, rapaz. Os 8 que você mandou manifestou demônio. Esse lugar está cheio de demônio, irmão. E ele é de batalha espiritual. Ele é o cara aqui, ele é o líder da igreja lá, que começou a batalha espiritual. A igreja dele foi de 100 para 400. Né? E só expulsando demônios. Você não pode ficar sozinho aqui não, meu irmão. Aí eu falei, esse lugar aqui, eles têm uma percepção do Espírito, discernimento do Espírito. Esse lugar está cheio, esse lugar está carregado. Você não pode ficar sozinho. Eu falei, está vendo, irmão? Não posso ficar sozinho, vem aqui me ajudar. Nós vamos dar um jeito, E eu, né? Falei, bom, questão espiritual não é, estou bem, está tudo em ordem. É físico. Então eu cheguei aqui e descobri, o Senhor me revelou, um remedinho, irmãos, graças a Deus pelos remedinhos, que o Senhor deixou pronto aí para a gente se equilibrar. Amém? Mas você é um peregrino, eu também sou. E para encerrar, irmãos, eu quero só ler um texto aqui, João 17 e Hebreus. Vamos, João 17, João capítulo 17, a oração de Jesus. Irmãos, e o que me constrangeu foi, eu entrei de novo na sala. Falei, deixa eu lá, vou queimar demônio aqui para tirar. Eu considero até hoje uma das maiores covardias, né? É uma pessoa ficar endemoniada. Por quê? Porque um outro ser espiritual tomar a mente de uma pessoa é uma covardia revoltante, irmãos. Eu não sei, você pode não ter tido visto ou experiência com isso. Vai lá, vai ver o que é. E por que tem tanto lá? Porque, como a Inês disse, a cultura está impregnada. Os pobres não têm dinheiro para ir ao médico, certo? Vai para o curandeiro. Chega lá, faz um monte de trabalho, a pessoa sai de lá carregada, curada por alguns motivos espirituais, entre aspas, né? Que a cura espiritual que não vem de Deus, ela não é perfeita. Então o inimigo às vezes coloca uma coisa para depois tirar, para prender aquela pessoa. Aí diz que foi curado. Mas será que foi curado? O acesso do inimigo está lá. O acesso é fácil em qualquer momento. Por quê? Ela fez uma aliança, um pacto, tem algo na vida dela. Então ela vem para a igreja assim.
E essas pessoas são muito carregadas espiritualmente. E o Senhor Jesus é poderoso para libertar um por um. E quando eu fiquei constrangido, por quê? Porque naquela sala eu entrei novamente. Falei, vamos orar, vamos lá expulsar tudo isso aí. O Senhor nos guarda. Quando eu entrei naquela sala de novo, irmãos, as mulheres endemoniadas estavam lá abraçadas pelas irmãs, cada uma sentada num canto assim da coisa, e diziam assim: você é amada do Senhor, você é amada de Jesus, você veio aqui para ser liberta. E amarrando os demônios: sai dessa vida, você não tem mais direito. Cada um abraçado ao outro, declarando o amor de Deus, constrangedores. E eu percebi o seguinte: é o amor de Deus que vence o inimigo. É o amor de Deus pelas nossas vidas que manda a sujeira para fora. E aquilo me constrangeu, e ainda que cansado, abatido, olhei aquilo e falei: meu Deus, que vida, isso é igreja. É abraçar alguém que está lá endemoniado, até que o demônio saia e desista, porque a presença do Espírito Santo está ali. E Jesus disse assim em João 17, no verso 16: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Se você é de Jesus, você não é do mundo. Você pode ter tua identidade, nascido aqui, você pode ter seus documentos, seu passaporte, mas você não é do mundo. Jesus não era deste mundo. Você precisa entender que o teu emprego não é totalmente teu. É um lugar que Deus deixou você peregrinar. A tua família onde você está é um lugar da tua peregrinação. Até o teu corpo, no Salmo 119 é dito que é uma casa da tua peregrinação. E Paulo, depois em Tessalonicenses, diz que nós temos um tabernáculo. Você se lembra do tabernáculo de Moisés no Antigo Testamento? Era feito de forma que fosse desmontável, montável e desmontável. Por quê? Porque eles deveriam estar peregrinando naquele deserto, monta, desmonta, em passagem. Não deveria ser algo fixo, porque havia uma outra terra que eles deveriam se fixar. Assim também nós, irmãos, fomos chamados por Deus, não pertencemos a esse mundo. Você está passando por aqui, você é um estrangeiro, pertence a Cristo, então você tem outra pátria. E eu quero terminar lendo alguns detalhes aqui de Hebreus, no capítulo 11. O que acontece com os peregrinos? Quais são as características deste peregrino? Hebreus capítulo 11. Em primeiro lugar, o peregrino é aquele que obedece à chamada. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Você tem um chamado de Deus. O Senhor chama você para ser esse peregrino, ou peregrina, na sua casa, na sua família. Chama você com algum. Não tem ninguém aqui que não tenha um dom, um ministério. Não tem ninguém aqui que não possa servir a Deus e ao próximo em algum lugar. Pense nisso, guarde isso. Você foi chamado para servir a Deus e ao próximo. Adoração e servir ao próximo. O peregrino nunca para. Versículo 9 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Deus chegou para Abraão e falou assim: essa terra que você está pisando vai ser da tua descendência. Não agora. A medida da injustiça dos amorreus não está completa. Então passaram-se muitos anos, séculos e séculos, até que ele pudesse, o povo, descendência dele, pudesse voltar e assumir aquela terra. Mas ele andava lá como em terra dos outros, andava como peregrino numa terra prometida para ele e para sua descendência. Então ele não parava. O que mais? Terra alheia
morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Morar em cabana é a mesma coisa. Vamos sair daqui, vamos para um outro lugar, desmonta tudo, tira as tendas, desmonta a tenda, enrola, faz um embrulho, põe em cima dos animais, pega todos os seus pertences, vai para outro lugar. Isso é um peregrino. Então o peregrino de Deus é aquele que nunca para, é aquele que não se sente também à vontade. Não é alguém que para e diz, aqui eu vou ficar até o fim da minha vida. Não, irmão, nossa vida aqui passa, porque a nossa vida é uma peregrinação. O que mais? Verso 10, os peregrinos esperam por uma cidade eterna, o verdadeiro país que pertence a nós. Verso 10 diz, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Você pertence a uma terra, você pertence a um país que não está aqui, a uma cidade que vai descer do céu. Esse é o seu país, essa é a sua cidade. Lá você não será peregrino, lá você vai ter o seu lugar, o seu descanso, a sua casa, a sua morada, disse Jesus. Eu vou para o Pai, vou preparar morada. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, vou preparar-vos lugar. O que mais? Possui visão do além. Verso 13 diz, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O Abraão não assumiu aquela terra que Deus falou que era dele, que onde ele plantou os pés seria dele, da descendência. Ele não assumiu, não era dele ainda, mas ele viu ao longe, já abraçou. E ele não viu só isso, ele viu tudo que Deus havia prometido, ele viu a vinda de Cristo, ele viu a terra dos céus, ele viu a cidade celestial, essa que ele era parte. A tal ponto é assim que nós somos chamados filhos de Abraão, nós que somos da fé, porque nós vivemos pelo que vemos ao longe, e não pelo que vemos aqui nesta terra. Essa é a fé, como o irmão falou aqui. O que mais? Eles reconhecem sua fé como estrangeiros e peregrinos, eu já vi isso. Verso 15, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, a celestial. Isto é, se tivesse ligação com a terra da onde saiu, voltariam, mas não, o peregrino vai para frente, o peregrino vê adiante, porque ele não está preso aonde está, não recua. Verso 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, aleluia. É para lá que nós vamos, é para lá que estamos indo, é para lá que estamos caminhando. Você não nasceu para ficar aqui nessa terra. Voltando ao verso 13, a primeira parte, e todos estes morreram na fé. Como o irmão Álvaro falou, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova, a certeza das coisas que se não veem. Eles morreram olhando para o adiante, olhando para aquilo que tinham certeza que iriam obter, sem alcançar, sem chegar aqui fisicamente, mas morreram olhando para lá. Então o peregrino morre na fé, olhando para diante, tendo certeza daquilo que Deus prometeu e que vai cumprir em nossas vidas. Então você é um peregrino, nós somos peregrinos nessa terra, meus irmãos.
O Senhor disse: você não é desse mundo. Eles não são deste mundo, como eu deste mundo não sou. Onde está a sua fé, né? Onde você tem baseado a sua segurança?